Tá gravando? Vamos ver. Ah, tá gravando então. Bom dia novamente, bom dia. Nossa aula de teoria das penas, né? Falando de teoria das penas, a gente está falando de direito penal parte 2. Porém, a gente vai verificar aqui. Na parte 1, o que a gente estuda? Princípios e teoria do crime, que é uma parte muito importante. Eu vou dar essa aula de princípios e teoria da teoria do crime, pessoal, na terça-feira. Terça-feira com o pessoal do primeiro semestre, que está chegando agora, que é muito bem-vindo. Então, quem quiser assistir, relembrar, né, fato típico, ilicitude, culpabilidade, os princípios, está convidado, vou chamar vocês. Mas nessa aula, nós estamos na parte 2, que é a parte 2 lá da nossa teoria do crime, que nós vamos estudar aqui, gente, o preceito secundário, a partir do artigo 32. Preceito primário, o que é? A prática da conduta criminosa, a descrição da conduta. E lá no preceito secundário são as penas. Pena, reclusão, detenção, prisão simples, multa. Nós vamos aprender, então, essa parte aqui do direito. O que significa uma pena de detenção? O que é uma reclusão? O que é o regime fechado, semiaberto, aberto? Tudo isso vai estar do artigo 32 do Código Penal até o artigo 120. É uma matéria, pessoal, que vai trazer para a gente as penas e os benefícios penais. Fazendo panorama pela matéria, assim, sobrevoando a matéria, nós vamos aprender o que é detenção, reclusão, quais são os regimes de pena fechado, semiaberto, regime aberto, quais são os benefícios penais, suspensão condicional da pena, livramento condicional, quais são as causas de extinção da punibilidade. Aí vai estar lá, nós vamos aprender sobre prescrição, decadência. Será que tem diferença? Das duas, elas chegam num resultado, né? A pessoa, ela não precisa mais cumprir a pena pelo decurso do tempo, não tem mais punição. Ela pode sambar lá na porta do fórum, da delegacia, mesmo condenada, que não vai ter punição para ela, porque o crime já prescreveu. A gente escuta por aí falar que o crime caducou, né? Caducou, não tem caducou. Caducou é o Renato, né? Aqui é prescreve. Vamos aprender o que é anistia, graça, indulto. O que acontece quando o réu morre com a pena dele. Vamos lá? Preparados? Ah, vamos também ver algumas alterações do pacote anticrime. As alterações do pacote anticrime, né? Vamos verificar isso também. Professora, eu não sabia antes, é bom que agora você já sabe o depois, né? Não precisa reestudar. Vamos comigo aqui. Vou pedir para vocês um grande favor. Se eu estiver falando e a minha voz não estiver saindo, né? Ou se eu estiver falando e a voz estiver igual um robozinho, por favor, me avisem, pessoal. Tive um problema esses dias com a conexão, mas eu vou comprar um cabo de rede amanhã para ligar lá o roteador direto aqui no computador, que acho que com cabo de rede, acho que a internet fica melhor, né? E eu ainda não comprei. Eu vou comprar um cabo de rede compridão para colocar aqui. Na segunda-feira eu sentei lá no chão do lado do roteador e dei aula porque estava terrível. Então me falem se tiver esse problema aqui e vamos para a aula. Olha só, para iniciar nossa aula eu vou ler um artiguinho importante. Esse artigo, ele está na Lei de Introdução ao Código Penal. Meu Deus, professora, tanta lenda, tem lei de introdução. Essa lei de introdução aqui, gente, ela serve para explicar alguns conceitos, né, do direito penal. Vale a pena dar uma lidinha, uma olhadinha lá no Código Penal. Lembrando que essa lei aqui é bem antiga, então ela está vigente, mas ela é à luz da Constituição anterior. E o que eu quero ler para vocês aqui, para a gente refletir nesse início de aula, é esse artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal. Olha só essa lei.
ela é a lei, é o decreto-lei, antigo nome da medida provisória, quer dizer, novo nome, não, decreto-lei antes, agora é medida provisória, de 9 de dezembro de 1941, olha que antigo. Ele vai trazer para a gente alguns conceitos, né? Como que eu faço para achar essa lei? Só colocar lá no Google, Lei de Introdução ao Código Penal, na frente Planalto, para cair direto no site do Planalto. E essa aqui que eu quero ler para vocês. Considera-se crime a infração penal em que a lei comina pena de reclusão ou pena de detenção, isoladamente ou alternativamente ou cumulativamente com a multa. Contravenção à infração penal que a lei comina isoladamente pena de prisão simples ou de multa, ou ambas, alternativa ou cumulativamente. Vejam só, como a gente está estudando teoria das penas, a gente precisa saber quais penas existem no nosso ordenamento. E vejam que interessante, pela pena, nós sabemos se estamos lidando com uma contravenção penal ou com um crime. Tem essa diferença ontológica aqui. Então, quando a gente fala de infração penal, você infringiu a lei penal, essa infração penal é gênero que comporta duas espécies diferentes, crime e contravenção penal. Como que eu identifico, lendo o artigo, se é um crime ou se é uma contravenção? Aí o aluninho vai pensar assim, poxa, contravenção penal está hierarquicamente abaixo do crime, é um crime anão, é um crimezinho. Então a pena é baixinha. E aí tem que tomar muito cuidado, porque nós temos crimes também que tem pena baixinha. Então esse critério é falho, não dá para confiar só no critério de pena baixa. O crime, ele é para as punições mais severas, as punições que o legislador entende como crimes mais graves. E na contravenção penal, crimes menos graves. Mas como é o legislador que escolhe, pessoal, é o legislativo lá da União que vai escolher, ora ele entende que um crime é grave, ora ele entende que um crime não é grave. Então, fica difícil a gente colocar o critério pela gravidade, porque vai depender da alteração da lei. Para vocês terem um exemplo, né? Para vocês terem um exemplo, porte ilegal de arma já foi contravenção. Porte ilegal de arma já foi contravenção. Por exemplo, o jogo do bicho que por trás dele, ele em si, né, não tem problema nenhum, né, se fazer você lá jogar, fazer aquele canhotinho lá, tal, jogador, aí, em si ele não tem problema nenhum. O problema é que por trás dele vai gerar o crime organizado. E o jogo do bicho, galera, olha lá, contravenção penal. Então a gente tem que ficar muito esperto aqui quando eu vou diferenciar o crime da contravenção penal. E é importante também dizer que quando a gente está estudando e quando a gente está aplicando a norma penal, tem que lembrar lá do princípio da legalidade. E no princípio da legalidade está escrito que tem que estar na lei. E o fato tem que ser anterior. Então, se está escrito crime, eu excluo a contravenção penal. Vai ser só crime. E aí, se estiver falando de contravenção penal, vai ser a contravenção penal. Por exemplo, né, se fala assim, crime anterior, e a pessoa vai ter, por exemplo, uma punição a mais, um aumento de pena, se ele tiver um crime anterior. Poxa, e se for uma contravenção, ele jogou um jogo do bicho, ou ele perturbou o sossego de alguém? Se for uma contravenção anterior, será que é capaz de levantar a pena no próximo? Não. Contravenção separa de crime. Então, qual que é o critério para a gente saber? Na contravenção e no crime, para saber a diferença, então, nós vamos olhar para a punição. Vejam que no crime ele fala que é uma infração penal
que vai combinar a pena de reclusão e detenção. Nós vamos aprender o que é isso. Essa reclusão ou detenção pode ser de forma isolada, pena de 5 a 15 anos de reclusão, ponto, isolou. Quer alternativamente ou cumulativamente com a pena de multa. Então, ó, ele vai jogar a pena de multa aqui, ou alternativa ou cumulada. Então, ele vai usar pena reclusão de 5 a 15 anos ou multa. A multa nunca vem sozinha no crime, ela sempre vem alternativa ou multa, ou cumulativa e multa. Então, primeira lição da aula de hoje. Crime, ele vai ter pena de reclusão ou de detenção, e a multa, ela vai vir de forma cumulativa, mais a multa, ou a alternativa, ou a multa. Entendeu? A alternativa ou... Não, desculpa. A alternativa ou a multa, ou cumulativa e a multa. Então, eu tenho reclusão e detenção. Bateu o olho, viu? Reclusão e detenção e a pena de multa. A alternativa é crime. Também eu tenho reclusão e detenção sozinhos. Então, veja que tem 3 possibilidades aqui no crime. E na contravenção penal? Olha lá. Contravenção penal é a infração que combina isoladamente pena de prisão simples ou de multa, ou ambas, alternativa ou cumulativamente. A prisão simples é aquela prisão sem rigor penitenciário, a pessoa não vai presa. Ele isola a prisão simples ou a multa. Então vai estar lá, pena 5 dias de prisão simples, aparece esse nomezinho estranho, prisão simples, já sei que é contravenção. Ou, não precisa estar na lei de contravenção, pode estar espalhado. Ou, crime, por exemplo, o antigo crime que tinha lá como que era o nome, Jesus? Importunação ofensiva ao pudor. Crime, importunação ofensiva ao pudor. Você sair na rua e mostrar o pinto no meio da rua. Para todo mundo ver. Né? Que acontece, tem uns doidos que faz isso, no ônibus e tal. Antigamente, antes da mudança da lei, era somente punido com multa. É o quê? Uma contravenção penal. Não aparece reclusão e detenção, já sei que é uma prisão, já sei que é uma infração de contravenção penal. Então, lá no tipo de punição, pelo tipo de punição, eu vou saber o que é aquilo. Então, como que eu identifico a contravenção penal? Na pena vai estar prisão simples ou multa, lá. Prisão simples ou multa, sozinhas, isoladamente, ou ambas, alternativa ou cumulativamente. Vai estar lá, ou uma ou outra, ou as duas, ou a soma. Então, prisão simples e multa. Beleza, gente? Belezinha aqui? Eu identifiquei, então, que dentro das punições nós vamos ter crime ou contravenção. E aí, a contravenção também é conhecida como delito anão, né? Se aparecer para a gente, né, na doutrina, nos livros, crime anão ou delito liliputiano. Que bosta, professor. Delito liliputiano, porque o doutrinador lá não tinha nada para fazer, era segunda-feira, feriado, e aí ele assistiu as aventuras de Gulliver, e estava lá com o note dele, digitando um livro. Aí ele viu as aventuras de Gulliver, e viu que Gulliver, que é uma coisa antiga, né, só conhece aqui o Renato, foi para a ilha de Liliput, e lá na ilha de Liliput encontrou um povo bem pequenininho, que eram os liliputianos, né? Então, crime pequenininho, crime anão. Aí ele associou a sessão da tarde que ele estava vendo com crime, né? Então, serve para quê, professora? Para derrubar a gente. Então, se aparecer contravenção penal, crime anão, crime liliputiano, são sinônimos. Então, já sabemos a diferença entre crime e contravenção penal. Beleza? Vamos
caminhar aqui na nossa aula, caminhamos na nossa aula. O que interessa para a gente estudar na teoria das penas de forma principal, que é o que mais cai nas provas e é o que a gente mais usa na nossa vida prática? São as penas referentes aos crimes. Vamos largar para lá, depois a gente estuda a tal da prisão simples, se der tempo. Mas o que é importante aqui para a gente são os crimes, ou vocês aprofundam isso nos livros, né? Tá aqui, eu estou mostrando para vocês o Código Penal, minha gente. E aí, a partir do artigo 32 do Código Penal, vão estar quais são as espécies de pena. Vocês vão ver tanto benefício penal que dá até vontade de matar o marido, dá até vontade de fazer algum crime, porque vocês vão ver que tem bastante benefícios penais aqui para a pessoa, né? Mas vamos lá com calma, né? Vamos estudar, porque a nossa intenção não é fazer direito para ser réu, nossa intenção é fazer direito para ser defensor, promotor, juiz, tá? Então, se acalmem. Nas penas, quais são as espécies de penas? Quais são as espécies de punições? Nós vamos ter 3 tipos: pena privativa de liberdade, pena restritiva de direitos e multa. Prestem atenção na seguinte informação: a pena privativa de liberdade pode ser reclusão ou detenção. Dentro da privativa de liberdade, reclusão e detenção, nós vamos ter os regimes de cumprimento de pena, que eu vou colocar para vocês um material de apoio, não sei se eu já coloquei, mas se eu não coloquei, vou colocar. Eu tenho os regimes de cumprimento de pena. Pena privativa de liberdade, eu tenho, então, reclusão e detenção. Na reclusão, que é a pena, que é o tipo de pena, né, mais grave, eu vou ter a possibilidade de ter 3 tipos de regime de cumprimento de pena. Eu vou ter o regime semiaberto. Não, vamos começar do começo. Eu vou ter o regime fechado, semiaberto e aberto. Reclusão, semiaberto, aberto e fechado. Na pena privativa de liberdade, que vier na pena a detenção, eu só vou ter regime inicial de cumprimento, regime semiaberto e regime aberto. Nunca uma pessoa primária que teve uma punição, cujo crime é apenado, né, com detenção, ele vai iniciar no regime fechado, tranca lá. Ele vai iniciar ou no semiaberto ou no aberto. E essas são aqui a gente falando inicialmente das penas privativas de liberdade. Essas penas privativas de liberdade, como a gente viu agora há pouco, elas podem ser cumuladas, elas podem vir sozinhas, né? Ou elas podem vir mais multa, elas podem trazer a multa lá com elas, né? Ou trazer também a multa de forma alternativa. Então, quando a gente fala de pena privativa de liberdade e a multa, elas podem vir aparecer juntas. Além de perder a liberdade, pelo crime que você cometeu, você vai perder seu patrimônio. O legislador coloca geralmente multa acumulada quando os crimes são de ordem patrimonial. Levou, furtou, estelionato, então você vai cumprir pena corporal privativa de liberdade e mais uma multa. Vai pagar pelo que você fez doendo seu bolso, né? Pena privativa de liberdade, então, ela vem de mão dada com a multa, que a multa que nós vamos estudar é um tipo de pena, vamos descobrir para onde que vai o dinheiro da multa, né? E aí, essas duas podem vir de mãos dadas, elas vão aparecer no preceito secundário do tipo. Pena, reclusão de 6 a 20 anos e multa. Beleza. E as restritivas de direito, penas restritivas de direito, em regra, elas nunca vão aparecer no preceito secundário. Nunca vai aparecer para a gente assim, nunca diga nunca, né? Mas a técnica legislativa não é essa. Eu vou dar um exemplo daqui a pouco para vocês de exceção. Não vamos encontrar no Código Penal, nem na legislação penal
extravagante, fora do código, um delito assim. Subtrair coisa alheia móvel. Pena. Restrição do final de semana, que é uma restritiva de direito. Ou, pena. Já falei restrição do final de semana, né? Suspensão temporária do direito de dirigir. Pena. Suspensão dos direitos políticos. Pena. Proibição de frequentar determinados lugares. Não. A restritiva de direitos, ela tem caráter substitutivo. Ela vai substituir a pena privativa de liberdade. Ela não aparece, então, em regra, para a pessoa cumprir de antemão. Ela vai aparecer uma substituição. Isso tem dois motivos. O primeiro motivo é que o legislador entende que se colocasse uma pena restritiva de direitos, que a gente entende que é uma pena branda, em um tipo penal, ia dar uma sensação de impunidade. Quer dizer assim, por exemplo, você vai pichar um muro, sua pena vai ser prestar serviço à comunidade, restringir seu final de semana. O estudante de direito, a partir do momento que ele entra para a faculdade, ele já recebe automaticamente, né, dos professores, a pena restritiva de direitos, limita seu fim de semana, você não pode mais fazer nada no final de semana, tem que ficar estudando, tem AVA, tem apostila, tem o diabo, e aí você fica desesperado, né? Vocês mandam para mim aquele print, quando não sou um robô, e eu mando para vocês, faz desafio nota máxima, entra no AVA, faz atividade, enchendo a cabeça de vocês. Então, vocês já têm uma restritiva, restringe o seu final de semana, né? Vocês já estão sofrendo uma punição por fazer direito. Então, se tivesse ali no preceito secundário do tipo, para um crime, a restritiva de direitos ia ser muito brando. Então, não, o legislador falou, ó, vamos pôr uma pena aqui, não deixa ele saber que dá para converter em restritiva, deixa isso lá para o fórum. Essa é a primeira, para disfarçar essa impunidade. No segundo olhar para essa restritiva de direitos, ela não aparece expressa porque houve uma decisão de política criminal que vai dizer o seguinte, como as penas de baixinhas, né, até 4 anos, as pessoas não vão ser presas, elas ficam no regime aberto. Em vez de colocar essas pessoas no regime aberto, albergue, tem que dormir no albergue e tal, vamos substituir, já que não se tratam de presos criminosos, fala, olha, em vez de você ter essa punição de ter que ficar dormindo no albergue todo dia durante a pena, você vai prestar serviço à comunidade, você vai varrer o chão, você vai ajudar lá no hospital recolhendo lixo, você vai, enfim, né? A restritiva de direito, ela vem para substituir as penas baixinhas, para pôr uma punição naquela pessoa, para que ele fez não fique em branco, porém, que ele não vá preso, e daí ele passe a virar um criminoso, né, galera? Que a gente sabe que a cadeia está tão sucateada que se a pessoa entra para a cadeia, ela faz os contatos lá e ela é recrutada, né? Muitas vezes recrutada às facções e a pessoa não tem como escolher. Ou vai ou morre. Então, olha só, né? Eles estão fazendo isso, em vez de criar mais cadeias, que é sempre a minha crítica, eles estão dando uma disfarçada, ó, não vou te mandar para lá. Continuando aqui, ó, vamos tratar primeiro das penas privativas de liberdade. Depois desse panorama total, o que são penas privativas de liberdade? Olha como o código é legal. Ele mesmo vai trazer para a gente, né? É a tal da interpretação autêntica ou legislativa. O próprio código traz para a gente o que é a pena privativa de liberdade. Ela é dividida em reclusão e detenção. E o artigo 33 vai dizer para a gente aqui, a pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. Esses são os regimes de cumprimento de pena, fechado, semiaberto ou aberto. A detenção em regime semiaberto ou aberto.
Então, tirou o regime fechado da detenção, salva a necessidade de transferência a regime fechado. O que isso quer dizer? Uma pessoa que cometeu um crime apenado com detenção, ela inicia o cumprimento de pena ou no semiaberto ou no aberto. Porém, se lá dentro da cadeia ela recebe uma punição, vamos pensar que ela incitou a rebelião, vamos pensar que ela matou o coleguinha de cela, então ela pode ter a transferência para o regime fechado, mas daí vai ser uma punição, essa transferência para o regime fechado. Mas o que eu posso chamar de regime fechado, semiaberto ou aberto? São os 3 tipos de cumprimento de pena no Brasil. Só tem 3 tipos de regime de cumprimento de pena: fechado, semiaberto ou aberto. Aí, nessa hora da aula, o aluninho sempre me pergunta assim: não, professora, não existe um novo tipo de regime de cumprimento da pena? O regime disciplinar diferenciado. O regime disciplinar diferenciado é um novo, então ele é mais restrito. Eu tenho o regime disciplinar diferenciado, fechado, semiaberto e aberto. Então são 4. Mentira. O regime disciplinar diferenciado é uma punição que a pessoa vai ter dentro da cadeia. É uma punição por algum descumprimento, ou ela participar de associação criminosa. A gente vai ver os requisitos do RDD, mas RDD não é um regime de cumprimento de pena, é uma punição dentro do sistema penitenciário. Então vamos lá para os regimes. Regime fechado, o que é isso? Né? A música das coleguinhas? Não. A execução da pena vai ser feita em estabelecimento, presta atenção, de segurança máxima ou média. Regime semi-aberto. E agora, com o novo acordo da língua portuguesa, o semi-aberto escreve junto. A execução da pena em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar. Regime aberto. A execução da pena em casa de albergado ou estabelecimento adequado. Vejam, galera, que o código vai pressupor que cada um dos regimes de pena é feito em estabelecimentos penais diferentes. Eu tenho um estabelecimento de segurança máxima ou média, onde vão ficar os presos de regime fechado. Nós vamos ter um regime semi-aberto, numa casa agrícola, industrial ou estabelecimento similar, que é para a pessoa trabalhar, no semi-aberto. E no aberto não é ficar em casa, não é regime domiciliar, é diferente, é um estabelecimento de albergado, né? Lá eles vão ter cursos, eles vão dormir lá. E esse daqui é o que a lei vai dizer como o que precisa ter. E o que temos na realidade? O que temos na realidade é 0,0001 albergues e pouquíssimas colônias agrícolas ou industriais, né? O que se faz na prática? Regime fechado, joga todo mundo lá no regime fechado, mesmo as pessoas, que já começam a cumprir a pena no regime semiaberto ou aberto, confunde-se muitas vezes com ficar em casa, com prisão domiciliar, já que se não tiver vaga no regime semiaberto, ele não pode aguardar num regime pior, ele vai ficar em casa. Então, vejam que esses estabelecimentos devem ser feitos para colocar a pessoa lá dentro, para ela cumprir efetivamente a pena. Aí vai acabar a nossa sensação de insegurança. Ah, fulano pegou semiaberto, nossa, a pena dele foi de 7 anos e meio só. Ah, então é semiaberto, ele vai ficar no semiaberto. Olha a sensação de impunidade. Tem vaga no semiaberto? Não, então fique em casa. Oh, pelo amor de Deus, então para que teve justiça? Vejam que esses são os estabelecimentos. Parágrafo 2º aqui. As penas privativas de liberdade deverão ser executadas de forma progressiva, segundo o mérito do condenado. Olha o mérito aqui. O cara está sendo obediente, observando os seguintes critérios, ressalvadas as hipóteses para a transferência do regime mais rigoroso.
Qual que é a finalidade da pena? Finalidade da pena, como a gente viu na aula anterior, é ressocialização e retribuição. Eu estou retribuindo o mal que você fez, que o nosso cliente fez com o mal. Você tirou uma vida, você vai ficar preso o tempo que o juiz determinar. Só que uma hora você vai sair de lá, já que a Constituição vai dizer que não existe pena de caráter perpétuo. Então, uma hora você vai sair de lá. Então, que você saia melhor do que você entrou. Que saia com uma profissão ressocializada. A gente chama de ressocialização. Por isso que a prisão, gente, por isso que a pena privativa de liberdade, ela é feita de forma progressiva. Já que o preso vai ter a esperança de sair do regime fechado, ir para o semiaberto e depois para o aberto. Todo ser humano vai viver, se ele tem que viver o ser humano, com a esperança de que alguma coisa melhor vai acontecer, né? Daí a função que a religião exerce sobre a vida das pessoas. A gente sempre tem que viver sabendo no que lá na frente as coisas vão melhorar. E diferente não é com o preso. Ele tem que ter a esperança que ele vai progredir de regime, que a vida dele vai melhorar, desde que ele tenha mérito para isso. Ele siga as normas do presídio. Se tira toda a esperança da pessoa de um mundo melhor, ele vai simplesmente rebelar. Vai falar, nada, eu não tenho nada a perder, vou destruir tudo isso aqui, vou matar todo mundo. Então, a intenção aqui do legislador é, eu vou progredir você desde que você tenha mérito. E faz com que a pessoa tenha mérito, né? Essa aqui é a razão de ser da progressão. Mas, como que eu faço a transferência? Como que eu faço a transferência? Não. Como que eu descubro qual regime de cumprimento a pessoa vai ficar? E aí, no artigo, aqui, ó, no artigo 33, parágrafo 2º, a linha A do nosso Código Penal, desculpa, gente, vai estar escrito assim, as penas privativas de liberdades deverão ser executadas de forma progressiva, segundo o mérito do condenado, e observados critérios e ressalvadas hipóteses de transferência para o regime mais rigoroso. Essa transferência do regime mais rigoroso sempre vai acontecer quando eles têm alguma punição lá dentro, e a gente chama de regressão de regime. Progressão para melhorar, regressão para piorar, né? A linha A, quando a pena for superior a 8 anos, deverá começar a cumprir no regime fechado. Mais de 8 anos, vai para o regime fechado. Qualquer um, pode ser primário, pode ser reincidente. Se a punição é de mais de 8 anos, ele vai ficar no regime fechado. O condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4, poderá desde o início cumpri-la em regime aberto. O condenado não reincidente, nossa, tô tendo um buzinaço aqui. O condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 até 8, poderá desde o princípio cumpri-la no semi-aberto. Então, não reincidente, mas a pena, ela é de 4 a 8, semi-aberto, colônia agrícola ou industrial. C, o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 anos, poderá desde o início cumpri-la no regime aberto. Então, vamos na gradação aqui. O cliente vai lá, chega para a gente e fala, doutor, eu vou pegar essa pena aqui 5 anos, você verifica se ele é primário. Opa, 5 anos, regime semiaberto. Maravilha. A determinação do regime de cumprimento de pena far-se-á com observância nos critérios do artigo 59 desse Código. Então, o juiz, atendendo à culpabilidade, os antecedentes, os motivos, circunstâncias, esqueci o resto do 59, circunstâncias, comportamento da vítima, vai determinar aqui, vai determinar o regime inicial de cumprimento de pena. Então, ele vai determinar aqui com base nesses critérios, mais o artigo 59. O condenado por crime contra a administração pública terá a progressão do regime de cumprimento de pena condicionada à reparação do dano que causou
ou a devolução do produto ilícito praticado com os acréscimos legais. Só um segundinho aqui para eu ler o número da súmula que eu quero falar com vocês. Achei. Não achei. Acho que é 700 e... Depois eu pego o número da súmula, é importante eu falar dela. Então, o que, que a gente tem aqui? Uma tabelinha para a gente saber quando que a pessoa vai ficar no regime fechado, semiaberto ou aberto. O artigo 33, parágrafo 2º, vai trazer uma tabela. Então, vocês coloquem aí assim. Eu vou deixar essa tabela disponível no AVA, mas vai estar mais ou menos assim. Vamos lá, regime fechado. Mais de 8 anos. Pode ser primário ou reincidente. Regime semiaberto, colônia agrícola, de mais de 4 até 8, primário. Regime aberto, menos de 4 anos, primário, né? Então, tá dizendo aqui. Mas e o reincidente? O reincidente, segundo a letra fria da lei aqui, vocês estão vendo que não tem choro nem vela para ele. Um reincidente vai direto para o regime fechado, segundo a lei penal, tá? Que a gente já fala da ressalva. Segundo a lei penal, se o nosso cliente ele é reincidente, direto para o regime fechado. O legislador vai pensar, poxa, o cara já passou pelo crivo judicial, já teve uma condenação, já cumpriu e voltou novamente para o crime, então agora não tem choro nem vela, vai ficar no fechado. Porém, entretudo, contanto, o STJ lançou uma súmula, se eu não me engano é 769, eu vou achar já para vocês, ou 469, e ela vai dizer o seguinte, que se o artigo 59 for favorável, nós vamos aprender o que é o artigo 59, é a primeira fase de dosimetria de pena. Se o juiz entender sobre a pessoa do réu, né, e os motivos que levaram ele a cometer o crime. Se tudo for favorável, se ele for reincidente, né, e a pena dele for até 4 anos, ele pode cumprir a pena no regime semi-aberto. Sim. Então, vai dar essa colher de chá para ele ali, né, se o regime, jogar ele no regime semi-aberto. Vamos lá, eu vou deixar isso para vocês bem explicadinho, que é matemático, né? E aí fica difícil de vocês entenderem assim na primeira vez. Esse parágrafo 4º, eu acho que é um parágrafo muito legal. Ele vai dizer, o condenado por crime contra a administração pública terá a progressão de regime do cumprimento da pena condicionada à reparação do dano que causou, ou a devolução do produto, ou a devolução... Alô? Deixa eu só ter... Gente, alguém abriu o microfone? Não, foi o link, mas... Voz. Foi mas sem voltou. querer. Eu não tô aparecendo? Eu não tô falando, gente? Tá sim, voltou ao normal. Tá normal, professora. Normal eu nunca fui, né, gente? Vocês falarem que eu sou normal. Eu ia fazer uma pergunta. Deixa eu só falar desse parágrafo 2º, aí a gente quarto aí eu já deixo, tá? Olha lá, deixa eu só terminar aqui o meu raciocínio. Senão eu fico desorientada. Mais, né? Olha lá. Condenado por crime contra a administração, terá a progressão de regime do cumprimento condicionada a reparar o dano. E olha só, o que é crime contra a administração pública? Crime contra a administração pública é aquele que vai infringir alguma coisa que é de todo mundo. A administração pública, ela vai estar em todos os poderes, vão estar onde que tem o dinheiro público, tem administração pública. Então, é um crime de todos nós, é um crime que atinge todos nós. Então, esse pessoal que foi preso, né, por desvio de dinheiro público, em vez de aplicar o dinheiro lá na escola, aplicou o dinheiro no próprio bolso, né? A gente vê umas aplicações dessas, né? Super rentáveis. Compra respirador a preços 4 vezes maiores, são presos. O que vai acontecer com essa galera? Para eles progredirem de regime, sair do regime fechado
e ir para o regime semiaberto e do semiaberto para o aberto, eles precisam, ó, reparar o dano e devolver o dinheiro. Eles precisam reparar o dano, devolve esse dinheiro que eles levaram, repara o dano. Ou seja, eles vão ter que achar petróleo dentro do presídio se eles não tiverem como devolver o dinheiro. Vejam que se eles não repararem o dano, eles não vão progredir de regime, eles vão ficar a pena toda no regime fechado. Isso aqui é muito legal, muito interessante, né? Porque quem sabe a gente vê esses escândalos que aparecem todo dia na televisão, esse povo devolvendo o dinheiro que eles levaram, porque para eles é melhor eles devolverem do que eles cumprirem todo o regime, toda a pena em regime fechado. Beleza, galera? Deu a hora do intervalo, mas antes disso, eu quero saber os questionamentos até agora. Se for coisa que eu vou falar ainda, eu vou pedir para vocês aguardarem mais um pouquinho. Oi. Não, tá baseado naquele texto anterior, entendeu? Pode falar, Edmundo. Qual que é Por exemplo, a pessoa tá lá, recebeu essa parte aí da detenção por já ter praticado antes, né? Não é isso? Por já ter... Pode fazer a pergunta do jeito que você quiser, que daí eu tento... Vocês não têm técnica nenhuma, então não se preocupem. Estou tentando achar as palavras aqui, na verdade, né? É ruim falar em público, não é? Mas tem coisa que a gente vai tirando dúvidas para não ficar... Tá certo, fala aí, tô aqui para isso. A pessoa, ela fala assim que ela é reincidente, mas ela é reincidente porque ela foi condenado, ou quando a pessoa, por exemplo, quando foi feito o indiciamento, mas que ela não foi culpada. Isso caracteriza a duplicidade aí, no caso, que ela já foi, condenada, alguma coisa assim, ou não tem nada a ver? Boa pergunta, boa. Sua dúvida pode ser a dúvida de outras pessoas aqui. Deixa eu colocar aqui para mostrar para você. Lembra que eu estou no artigo 34, tá, pessoal? Eu acho que é o artigo 75, não vou lembrar. Não, menos. 40 e... que eu vou mostrar para você aqui. Aqui, 63. O que é o reincidente? O reincidente está lá no artigo 63 do Código Penal. Ó, verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime depois de transitar em julgado a sentença que no país ou no estrangeiro o tenha condenado por crime anterior. Olha só, para que uma pessoa seja considerada reincidente, deixa eu voltar aqui. Edmundo, para que uma pessoa seja considerada reincidente, ela tem que ter cometido um crime novo, e aí quando você olha para trás na ficha criminal dela, ela já tem que ter cometido outro crime anterior, e esse crime anterior já foi julgado de forma definitiva. Significa, ela já passou por um processo criminal, já ofereceu a defesa dela e o juiz condenou. Foi para o tribunal, apelou, por exemplo, e a apelação já acabou, já esgotou os recursos. Inquérito policial, ação em andamento, indiciamento, nada disso faz uma pessoa reincidente. Repetindo, a reincidência ela só acontece quando cometi o crime hoje, olho para trás. Será que eu tinha alguma punição já definitiva, que o juiz bateu o martelo e não cabe mais recurso? Esse é o reincidente. Entendeu? Eu achava que até pelo professor. Deixa só o Edmundo terminar. Pode falar? Eu achava que só pelo fato da pessoa também ter sido, por exemplo, até indiciado, isso aí também já seria, uma reincidência. Maus antecedentes? É. Não, Edmundo, não. No nosso sistema, vai ter o princípio da presunção de inocência. Ninguém é considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença. Então, isso significa que para eu poder considerar uma pessoa culpada, inquérito policial não faz ninguém ser culpado, boletim de ocorrência contra a pessoa não faz ninguém ser culpado, ação em andamento,
ou uma ação que a pessoa foi absolvida, nada. É só sentença que não cabe mais recurso, tá? O resto, não. Que ela pegou a pena ou semiaberto, no caso, ou fechado, né? Qualquer condenação, não é isso? Isso. Condenou, aí se ela cometer novo crime depois da condenação, aí sim ela é reincidente. Agora eu entendi. Beleza? Show. Fala, Elisângela. Oi, professora, bom dia. Ô, professora, é por isso que bom dia, é por isso que muitas vezes em abordagem policial, geralmente o policial vira para a pessoa e fala, já tem passagem? Isso. Né? Mas a passagem... já é a primeira coisa. A passagem que ele fala, né, na abordagem policial você já pisou na delegacia, já cometeu alguma coisa, né? Porque o nosso sistema, as pessoas... A gente vai ver aqui, né, que o pessoal vai ser solto com facilidade porque o sistema prisional não comporta. Então, o crime acaba compensando. Então, a pergunta se tem passagem justamente por isso, para saber, você já é do mundo do crime? Você faz do crime seu meio de vida? Né? Complicado. Uhum. Mas uma dúvida, professora. O porte de arma, professora, ele é cumprido diretamente em regime fechado ou semi-aberto? Vai lá na lei do Estatuto do Desarmamento, fica de lição de casa. Pega lá qual que é a pena por porte ilegal de arma, pega lá a pena, vai estar lá, reclusão de tanto a tanto. Aí você verifica aqui nessa tabelinha do artigo 33 e vê para onde que ele vai. Tá. Beleza? É assim que a gente aprende. Isso é bom. Podem, todo mundo que tiver dúvida em alguma punição, até porque os nossos clientes vão fazer essa pergunta para a gente. Doutor, não sei o quê. Não. A gente já tem que saber procurar lá. Próxima pergunta. Não pode perguntar por que eu engordei desse jeito. Não é 0. Porque eu tô comendo igual um javali. Todo mundo tá gordinho, professora. Você tá tão magrinha. Nossa senhora, viu? Tá bom, vou te dar 10. Todo mundo tá gordo, né? Então isso que é bom, todo mundo tá gordo. Que olha, galera... Não aparenta não, professora. Deixa eu levantar aqui que vocês vão achar que foi misericórdia. Imagina quando a gente engorda, aparece no rosto. Não, eu não posso contar para você, mas você deve imaginar. Vamos lá, galera. Eu vou tomar um... Bem-vindo ao time. Né, Marisa? 4 quilinhos, eu. Nem vou contar, Marisa, eu. As gordas. Gente, então vamos para... A gente pode fazer assim, né? Quando a gente voltar para a faculdade, a gente fica na aula até 10 e pouco e depois nós vamos fazer caminhada, né? A gente vai lá da Anhanguera até o Delfim Verde e volta. Excelente. Vamos, né? Vamos conversando, vamos andando, falando mal dos outros e vamos emagrecer. Pessoal, vamos fazer intervalinho, então. A gente volta daqui 20 minutos. 9h20, 9h30, 9h40 a gente volta, tá, galera? Até já. Não me abandone, por favor. Beijo. Até já, beijo. Até, professora. Bom dia, galerinha linda. Bom dia, Marisa. Tudo bem? Bom dia, Marisa, Kátia. E vocês? Tô com saudade de vocês. Juro por Deus, nossa, tem dia que dá um aperto, meninas, que só por Deus, viu? Também estou com muita saudade de todos. Só não tô com saudade da Sara, que eu vejo a Sara direto. Ai, eu também não, da Kátia. Deixa ela, vou arrancar a orelha dela. Sara, eu cruzei, mas você não fez isso. O que? Eu não entendi. Eu não cruzei mais com você lá no... Eu te vejo ensino pra você, mas você não olha. Olha... Eu enlouquecer te gritando e você não olha. Ai, que horror, eu não vejo. Ai, é que a cabeça tá a milhão, amigo. Nossa. Imagina. Por Deus. Deve estar lá no mundo da lua. Ó, vocês param de ficar tumultuando a aula aí, vai pro grupo, que isso aí vai tudo pro YouTube, tá? Suas doidas. Tira, depois ela tira.
Tira. Tira, é. Pessoal, bom café para vocês. Bom café, Bom até já. café. Tchau, galerinha. Valeu. Tchau.
Estamos de volta, pessoal. Vamos continuar aqui nossa aula. Deixa eu só arrumar aqui o... Opa, beleza, galera. Estamos de volta e vamos continuar aqui nossa aula sobre penas. Lembrando que não precisa ficar querendo copiar conceitos, desesperar, porque eu preparei essa aula e vou deixar ela disponível para vocês no Mava. Entre hoje e amanhã, eu prometo que deixo lá, tá, pessoal? Fiquem tranquilos quanto a ficar anotando, que eu vou deixar lá bonitinho, resumo bonitinho para vocês. Inclusive, eu até comprei um curso preparatório para a OAB, só para eu poder pegar o resumo deles lá, a parte resumida, bem bonitinha, que está caindo em provas, para deixar para vocês lá. Claro que eu dou uma arrumadinha lá e deixo para vocês disponível, beleza? Não pode ficar falando gíria, né? Vamos continuar com a nossa aula aqui. E aí, se vocês não estiverem me ouvindo, deem um grito aí para mim, pessoal, por favor, para eu não ficar aqui feita besta. Vou compartilhar aqui, vou continuar aqui na nossa... Qual que era o artigo que a gente estava? 34? Era. 34. Isso. Obrigada. Eu pergunto assim para ver se vocês não estão dormindo. Né? Soninho, logo cedo, olha o sol. Sexta-feira, olha o sol. Nada de praia, hein, pessoal? Quarentena. O coronavírus está matando. Quero vocês vivos comigo. Todos saudáveis. Usem máscara. Bebam água. Vamos lá. Falei, então, antes do nosso intervalinho, que eu saí para comer um cachorro-quente com torresmo, nós aqui estávamos falando que existem os 3 tipos de regime de cumprimento de pena, e que o apenado vai ter uma progressão, ele vai sair de um regime mais rigoroso a caminho do regime menos rigoroso, se ele tiver méritos. E aí, nós vamos primeiro identificar quais são as regras de cada um dos regimes. O que acontece lá dentro desses regimes? E aí eu quero que vocês pensem em cada um desses regimes como estabelecimentos separados. Vamos lá. Primeiro, o regime fechado. O condenado, no regime fechado, já estou no 34. O condenado será submetido, no início do cumprimento da pena, a exame criminológico de classificação para individualização da execução. O condenado fica aqui, ó. Então, essa a primeira regra aqui no regime fechado. Ele vai entrar para o sistema penitenciário, vai passar por um exame, né, para saber a classificação dele, onde que eu coloco ele. Vou colocar ele com os criminosos que dão problema, com os criminosos que têm possibilidade de ressocializar. Esse exame criminológico ele vai ser feito por uma equipe, em regra, né, por uma equipe multidisciplinar. Vai fazer uma entrevista com esse preso, né, para saber onde ele se encaixaria dentro do sistema penitenciário. Aí o aluninho já dá um grito e fala, professora, mas na prática, geralmente, a gente não vê. Mas ele falou, olha o que a lei determina. Quem executa isso é o Poder Executivo. Então, precisa ter, né, nesse caso, seria o governador, né, para penitenciária estadual e o presidente para penitenciária federal. Vamos lá, então. E aí eu descubro a classificação dele, onde ele teria que ficar, com esse exame criminológico de classificação. Quando ele chega, ele é submetido a esse exame, né? Não estou falando daquele para progredir, eu estou falando daquele quando ele chega. Parágrafo 1º. O condenado fica sujeito ao trabalho no período diurno e a isolamento durante o repouso noturno. Então, a regra no regime fechado, galera, é o trabalho. O preso precisa trabalhar dentro do sistema penitenciário. Infelizmente, muitos lugares não conseguem dar trabalho para o preso, diante da superlotação do presídio.
mas a gente sabe que o trabalho enobrece o homem, o trabalho dá dignidade para as pessoas. Vamos lá, continuando aqui. Parágrafo 2º, o trabalho será em comum dentro do estabelecimento, na conformidade das aptidões ou ocupações anteriores do condenado, desde que compatíveis com a execução da pena. Antes de entrar, ele trabalhava como costureiro, lá dentro ele vai costurar. Ele trabalhava vendendo droga, lá dentro ele vai fazer uma outra atividade. O trabalho externo é admissível no regime fechado em serviços ou obras públicas. Então, a pessoa que está no regime fechado, ela não sai para trabalhar fora, né? Precisaria de uma força policial, uma escolta, que pode, por exceção, no caso de serviços e obras públicas no regime fechado. Então, essas são as regras do regime fechado. No semiaberto, aplica-se a norma do artigo 34 ao condenado que inicie o cumprimento de pena no aberto. Então, tudo que está no fechado eu aplico no semiaberto também. Trabalho em comum, né? Trabalho de acordo com as aptidões da pessoa, mas tem alguma diferença. O condenado fica sujeito a trabalho durante o dia, repouso noturno. Porém, aqui, é em colônia industrial ou estabelecimento similar. O trabalho externo é admissível, aqui já pode trabalhar fora, como frequência em cursos profissionalizantes de instrução, segundo grau ou superior. O pessoa no regime semiaberto, ele vai poder sair nas saídas temporárias. A gente vai ver isso. E no fechado, não. Regras no agora do semiaberto. Opa, peraí, o que eu tô? Agora no regime aberto, desculpa. O regime aberto baseia-se na autodisciplina e senso de responsabilidade do condenado, né? Vamos confiar que essa pessoa tem disciplina e é responsável. O condenado deverá, já que não vai ter fiscalização efetiva, o condenado deverá, fora do estabelecimento e sem vigilância, trabalhar, frequentar curso ou exercer outra atividade autorizada, mas ele permanece recolhido durante o período noturno nos dias de folga. Então, a pessoa que está no regime aberto, ela trabalha fora, estuda e vem dormir lá na colônia não, ela vem dormir na casa de albergado, esse que é o regime aberto. O condenado será transferido do regime aberto se praticar fato previsto como crime doloso e se frustrar os fins da execução, ou se podendo não pagar a multa cumulativamente aplicada. Isso aqui é letra morta, tá? Olha só. A pessoa no regime semiaberto ou aberto, se ele praticar um fato criminoso, ele regride de regime. E aí ele pode regredir direto do fechado. A progressão de pena, né, o nome já diz, né, ela vai progredir. Então, ela vai sair do fechado, vai para o semiaberto, depois do aberto. Tem gente que já inicia do semiaberto, então ele vai do semiaberto para o aberto, é uma escalinha. Se ele comete um crime, ele pode vir do aberto direto para o fechado, mas o contrário não é possível, ele teria que passar, de acordo com a nossa lei, pelos 3 sistemas, porque são os graus de ressocialização dessa pessoa, ó. E essa história de regredir de pena se não pagar a multa? Vejam, pessoal, com a nossa Constituição de 88, né, a gente é signatário dos pactos internacionais de direitos humanos, né? E o Pacto de São José da Costa Rica, que foi incorporado aqui no nosso ordenamento jurídico como uma norma supralegal, ele está lá abaixo da Constituição, mas ele está acima das leis. E esse Pacto de São José da Costa Rica, ele vai falar que prisão por dívida, né, que a única prisão que pode ter é a do devedor inexcusável de alimentos. Então, se você tem uma dívida, se você deve, você só vai preso se você tiver dívida de alimentos. Por isso que eu digo que você ficar num regime mais grave por causa de multa é uma dívida com o Estado, né? Então, já é letra morta. Então, se você for encaminhado para o cárcere, né, regredido de regime por causa de multa,
aí vai caber lá a briga, né, com base no Pacto de São José da Costa Rica, né? Ainda bem, inclusive na nossa Constituição, ela diz que pode ser preso o depositário infiel, né? Você pegou um carro no financiamento e você é o depositário do carro e você vende o carro para terceiros, pode ser preso. Mas o Pacto de São José da Costa Rica tirou, né, essa prisão do depositário infiel, porque, repito, somente é preso por dívida no Brasil alimentos, né? E ainda não é nem prisão-pena, como a gente está vendo aqui. A prisão por dívida é para forçar o cidadão a pagar, e não para fazer ele pagar preso, né? Vamos lá. Regime especial, aí a gente tem algumas peculiaridades, né? As mulheres cumprem pena em estabelecimento próprio, separado, né? Observados os deveres e direitos inerentes à sua condição pessoal, bem como no que couber o disposto nesse capítulo. Então, mulheres e homens em prisão separada. Direito do preso. O preso, isso aqui é importantíssimo e muito esquecido. O preso conserva todos os direitos não atingidos pela pena de liberdade, impondo-se a todas as autoridades respeito à integridade física e moral do preso, né? Então, se o preso for, por isso que o preso faz um exame na hora de entrar e na hora de sair do presídio. O Estado que vai ter a tutela desse preso, ele tem responsabilidade civil e criminal sobre o preso, como se fosse uma guarda desse preso, né? O preso está lá na guarda do Estado. Então, o Estado tem que zelar pela vida desse preso. Se acontecer uma hipótese do preso apanhar, ser torturado, enfim, o Estado responde pelo preso, né? E aí ele entra com ação de regresso contra o agente público. Vamos pensar que o agente público bateu no preso, o carcereiro lá, o agente penitenciário, por uma situação que não teve nada a ver com legítima defesa. Lembrando que se o agente carcerário machuca o preso em legítima defesa para salvar a sua vida ou de uma terceira pessoa, não estou falando disso. Aí pode, mas no caso de uma tortura sem nenhum caso de legítima defesa, né? Cabe indenização contra o Estado, já que ele está na guarda do Estado, e ele só perdeu aqui, ó, conforme está lá no artigo... Qual que era o artigo que eu estava lendo aqui, gente? Aqui, 38, e o Estado indeniza e o Estado entra com a ação de regresso contra aquela pessoa. E aquela pessoa vai sofrer pena civil, né, vai sofrer pena administrativa, pode ser até demitido do serviço público. Trabalho do preso. Aqui é importante. O trabalho do preso será sempre remunerado, assegurando sendo garantido os benefícios da Previdência Social. Lá na Lei de Execução Penal, a gente vai ver que o trabalho é um direito do preso e é um dever do preso. Por que isso? É um direito do preso, já que ele, com o trabalho, consegue diminuir sua pena. A cada 3 dias, de trabalho ou estudo, 3 dias de trabalho e 12 horas de estudo, ele reduz 1 dia de pena. 3 dias de trabalho ou estudo, reduz 1 dia de pena. Então, é um direito do preso. E, além disso, ele vai ter uma remuneração de até 1/4 do salário mínimo. Beleza. 3/4 do salário mínimo. Falei o contrário. O que mais? Todo preso tem direito ao auxílio reclusão? A família vai... Não. Somente o preso, isso é uma fake news, somente o preso que guarda a qualidade de segurado. Se ele... Quais são as possibilidades que nós recebemos benefícios da assistência social, né, da previdência social, não da assistência, da previdência. Previdência social, para quem não sabe, é como se fosse um seguro de carro, ou um seguro qualquer. Só tem direito quem contribui, né? Eu sou seletista, meu trabalho é regido pela CLT, então eu estou lá no regime geral de previdência. Eu contribuo com 11% do meu... É 11, né?
11% do meu salário por mês, e aí eu vou ter os casos em que eu posso me afastar do trabalho diante de impossibilidade de trabalhar. Quais são os casos? Invalidez, doença, acidente de trabalho, como é o nome daquilo? Gravidez, né? Licença maternidade, reclusão ou morte, que é aí quem vão receber pensão por morte vão ser meus dependentes, né? E aí, galera, esses casos aqui, eu estou trabalhando, estou pagando 11% do meu salário para caso eu falte, caso não, né? Um dia a gente falta, não vai ter, a renda vai ser destinada para mim, né? Uma assistência, eu estou pagando um seguro. Então, somente tem direito ao auxílio reclusão as pessoas que contribuem com a Previdência. Então, não adianta vocês acharem, né, o leigo achar que uma pessoa que nunca contribuiu, ele trabalhava só na banquinha do tráfico, carteira nunca foi assinada na vida, nunca contribuiu com nada, ele vai ter o benefício do auxílio reclusão. Não, somente aqueles que guardam a qualidade de segurado. A última vez que eu estudei direito previdenciário, que deve ter uns 300 anos, agora que a reforma da Previdência ferrou, eu lembro que para ter qualidade de segurado, se eu não me engano, da última contribuição, para você não perder a qualidade, eu não lembro se era 1 ano ou 2 anos sem contribuir. Aí, se você comete um crime nesse período, que eu não sei qual é, vou perguntar para a doutora Helena, que é minha amiga, faz previdenciário, você ainda tem a qualidade de segurado. Fora isso, não. E por que eu falei que é igual seguro de carro? Seria a mesma coisa de você bater o carro e aí você vai lá na Porto Seguro, fala, olha, eu bati o carro, eu quero indenização pela perda do carro. Ah, tá, cadê sua apólice? Não tenho. O senhor não pagava o seguro? Não, mas eu quero. Não, não existe, né? Só vai ter a contraprestação quem pagava. Então, acabem com essa fake news aí de auxílio reclusão. Muitas vezes, né, a campanha eleitoreira da eleição, ela fala isso. Eu não perdi essa parte que você estava informando. Todos os presos têm direito ao auxílio. Mentira. Somente quem contribuiu. Desculpa, alguém falou alguma coisa aqui que eu escutei. A Sara, a minha internet caiu e eu fiquei fora. Depois você assiste gravada, meu amor. Volta aí. Quem é verdadeiro? O preso tem garantia de benefício da Previdência Social? Só se ele contribuiu. Ah, tá. Bom? Depois vocês assistem a gravação. É 1 ano. Obrigada, então. Falei 2. Depois vamos confirmar isso daí. Eu não estudo previdenciário, infelizmente. Não tenho... Eu até gostaria que uma matéria aí de previdenciário, quem gosta, né? Quem gosta de direito do trabalho, quem gosta de previdenciário, é uma matéria crista da onda, porque dá para brigar bastante, porque eles estão tirando bastante direito da gente e em contrário à Constituição. Então, os tribunais vão começar a dar bastante causa, né, dar bastante procedência. Então, quem gosta de direito previdenciário é bom, é uma carreira muito legal, muito boa, né? Uma carreira muito legal. Superveniência de doença mental. Olha lá, o condenado que sobrevém doença mental, ficou doido dentro do presídio, deve ser recolhido ao hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, ou a falta em outro estabelecimento adequado. Aí a punição, ela vai se transformar, em vez dela ser retributiva, agora ela vai ser curativa. Você não vai deixar uma pessoa com transtorno mental junto com os outros presos, ele vai ser separado. Aqui a lei de execução, ela vai mandar separar. E detração, a gente falou um pouquinho da detração, o que é isso, né? Olha lá. Computam-se, eu falei, não falei de detração, eu estava falando de remissão, desculpa. Só voltando na remissão, remissão significa pagamento. Remissão com C cedilha. Nós vamos estudar a remissão com 2 S e a remissão com C cedilha. Remissão com C cedilha é o pagamento de pena. O corintianinho trabalha 3 dias, ganha 1 dia de pena. Ele estuda 12 horas, dividida em 4 horas por dia, 4, 8, 12. Cadê a Selma para me ajudar com as contas? E ele ganha 1 dia de pena. Ele pode estudar e trabalhar, e aí ganha 2 dias. Vejam,
Essa aqui é a remissão com C cedilha, cedilhado. A remissão perdão, que nós vamos ver mais para frente, é com 2 S's. Aí é um perdão, remissão significando perdão. Isso cai bastante nas provas para saber se o candidato consegue identificar qual que é o tipo de remissão. Escrito com C cedilha é trabalho, escrito com 2 S's é perdão. Como que você lembra, professora? Eu pego os 2 S's e faço de conta que são 2 joelhinhos, né? 2 joelhinhos dobrados. Então, estou pedindo perdão para Deus com o joelhinho dobrado. E aí eu vou lembrar que remissão com 2 S's é perdão. Façam essas associações assim que vocês não esquecem nunca mais. O que é, aqui para a gente terminar essas regras aqui e passar para a próxima, o que é detração? Detração é um instituto maravilhoso. Olha lá, computa-se na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, que é um outro tipo de pena que nós vamos ver mais para frente, o tempo de prisão provisória no Brasil ou no estrangeiro, e o tempo da prisão administrativa e o de internação em qualquer estabelecimento no referido artigo anterior. O que significa detração? Significa subtração. Detração é subtrair. Subtrair o quê? O tempo de prisão provisória dessa pessoa. Olha só, vamos lembrar do princípio da presunção de inocência. Presume-se inocente a pessoa até o trânsito em julgado da condenação. Então, do dia que ela cometeu crime até a condenação dela por um juiz competente, ela presume-se inocente. Presume-se inocente. E aí, o que o nosso sistema penal diz? Qual que é a regra do nosso sistema? Já que ela se presume inocente, até formar a culpa dela, que pode ser formada em primeira instância, que pode ser formada em segunda instância, vai se formar quando esgotarem os recursos cabíveis, que para a gente que é pobre, geralmente esgota na segunda instância, só vai subindo de instância para quem é mais rico. Para o pobre é só até a segunda instância. Depois que transitou em julgado ali, a sentença vira uma pedra imodificável, para piorar. Aí, o que acontece? A partir do momento que formou-se a culpa de forma definitiva, condenou a pessoa a 9 anos de reclusão. Maravilha. Aí a gente vai lá na tabelinha, né? O juiz condenou no regime fechado. Vamos lá na tabelinha, regime fechado, tá certo. Mais de 8 anos, regime fechado. Aí sim, essa pessoa cumpriria a pena no regime fechado, né? Ela seria entregue à execução da pena. Essa aqui é a regra do nosso sistema. Qual que é a exceção, galera? Exceção é a prisão antes desse trânsito em julgado. A exceção é a prisão durante o processo. Lembrem-se, durante o processo ainda não tem formação da culpa da pessoa, ela não é considerada culpada durante o inquérito policial, durante a ação penal, durante o recurso, ainda não tem a condenação definitiva. Mas, professora, e a prisão em flagrante, a prisão temporária, e a as prisões cautelares em geral, a preventiva, e aí? Aí eu digo para vocês, esse tipo de prisão, elas são exceções no nosso sistema. Você só vai ser, quando eu falo é nosso cliente, né? Ele só vai ser preso antes da condenação definitiva se tiver algum dos requisitos que possibilite a prisão cautelar. Nós vamos estudar cada uma delas em processo penal, mas já para adiantar, a prisão em flagrante acontece, né? Lá quem tiver curiosidade, vai lá no artigo 302 do Código de Processo Penal, né? Na hora do crime, quando ele é perseguido logo após, ou ele é encontrado com algum objeto do crime. Prendeu em flagrante, leva para o juiz da custódia. O juiz da custódia, ele vai verificar se o flagrante está certo. Se o flagrante está certo, está dentro das características da lei, o juiz pode converter em prisão preventiva, se tiver os requisitos da prisão preventiva, o caboclo está querendo fugir, está ameaçando testemunhas, ele está infringindo a ordem econômica, a ordem social, deixa ele preso preventivamente. Preventivo significa, eu vou prevenir para essa pessoa não fugir, não matar testemunha, vou deixar ele preso preventivamente. Ou
não tem os requisitos da preventiva, mas esse flagrante está certo, eu posso dar uma medida paliativa para ele. Olha, você vai aguardar o julgamento em casa, você não precisa ser preso, você não tem as condições da preventiva, mas, você vai ter que responder o processo. Então, vamos fazer o seguinte, você vai pagar uma fiança, você vai dar aqui um valor de X, 10 mil reais, e se eu chamar você para uma audiência, você não vier, você vai perder essa fiança. Ou você vai comparecer em todos os atos do processo. Ou você vai ficar em casa aguardando o julgamento, mas todo mês você vai vir assinar para me dizer o que você está fazendo, já que não foi formada a culpa dele, ainda o judiciário não sabe se ele é inocente ou não, não tem os requisitos do flagrante, da preventiva, vai aguardar em casa. Se lá na audiência de custódia o juiz verificar que o flagrante é ilegal, não tem as condições do flagrante, o juiz então relaxa o flagrante e a pessoa aguarda em casa o julgamento. Está querendo dizer que a pessoa é inocente após a audiência de custódia? Não. Está fazendo referência à Constituição, que diz da presunção de inocência. Maravilha. Então, eu falei, a grosso modo aqui, as prisões cautelares que existem no nosso sistema. Faltou a temporária, né? A temporária é decretada pelo delegado de polícia, no inquérito, né? Ele vai decretar quando precisar, for imprescindível para as investigações dele. Mas todo esse tempo antes da punição, que a pessoa ficou presa, ela ficou lá um mês na temporária, ou 10 dias na temporária, ou ela ficou presa preventivamente durante 1 ano até o julgamento dela. Esse tempo que ela ficou preso antes da sentença, ele vai ser detraído da pena principal. Então, a pessoa lá transitou em julgado o processo, acabou o processo, não cabe mais recurso, ela foi condenada a 9 anos em regime fechado, 9 anos e 2 meses em regime fechado. Aí, nós vamos fazer a detração, na verdade o juiz, né, vai fazer a detração da pena. O juiz pode ser o juiz da sentença ou o juiz da execução. Ele vai fazer a detração da pena. Legal que fosse o juiz da sentença. Na hora de sentenciar, ele já olha para o processo e vê o tempo que essa pessoa ficou presa. Eu condenei aqui a 9 anos, porém, essa pessoa ficou presa durante 1 ano. Então, ela vai começar o cumprimento de pena já com essa detração. Então, ela resta 8 anos. 8 anos de reclusão. O regime de cumprimento de pena, se for primário, já cai para o semiaberto. Entenderam? Detração significa diminuição. Eu vou contar o período que ela ficou presa da pena definitiva dela. Isso é detração. Qualquer tipo de punição, eu vou subtrair o tempo que ela ficou presa antes do processo. Pelo mesmo crime, tá, pessoal? Pelo mesmo crime. Maravilha. Falamos das punições aqui. Na próxima aula nós vamos falar sobre o que é a progressão, quais são os requisitos da progressão, mas antes disso, só para a gente terminar essa partezinha aqui, eu vou falar com vocês das restritivas de direito aqui rapidinho, e depois eu passo as perguntas para vocês, tá? Se vocês me permitirem, anotem aí a perguntinha e eu respondo já para vocês. Só mais um pouquinho, pode ser? Vamos lá. O que é restritiva de direito? Eu estou tirando a liberdade dessa pessoa, mas eu estou tirando a liberdade dessa pessoa parcialmente. Eu estou restringindo o direito dela. É o segundo tipo de pena para os crimes, né? Essa restritiva de direito, ela vai ter caráter autônomo e substitutivo. O que significa isso? Significa que eu vou pegar uma pena privativa de liberdade e vou transformá-la em restritiva de direitos. A pessoa vai ter uma condenação e aí o juiz, ao invés de mandá-la para o cárcere, ele vai substituir pela restritiva. É bom ou ruim para a pessoa que está sendo condenada? É ótimo, galera, é ótimo, porque ele não vai para a prisão. Quais são as espécies de restritiva aqui? E o juiz pode criar outras, ó.
As penas restritivas de direitos são prestação pecuniária, vai pagar um dinheiro, perda de bens e valores, limitação do final de semana, prestação de serviço à comunidade ou entidades públicas, interdição temporária de direitos, limitação do final de semana. Olha só, aí aqui, como que a gente sabe, né, para acalmar nosso cliente, fala assim, mas será que vai conseguir converter em restritiva? Aí a gente tem que saber os artigos aqui para saber como que faz essa conversão. Se o juiz não fizer, a gente cobra. Olha lá, as penas restritivas de direitos são autônomas, se aplicam sozinhas e substitui a pena privativa de liberdade. Quando? Quando aplicada a pena privativa de liberdade não superior a 4 anos. Se ele condenou até 4 anos, dá para converter em restritiva. E o crime cometido, ó, são requisitos que se somam. E o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. Olha lá. Não foi cometido, então, lesão corporal, esquece converter em restritiva, né? Roubo, esquece converter em restritiva. Eu preciso de pena até 4 anos na sentença e que o crime não seja com violência ou grave ameaça à pessoa. Pode ser um furto, um estelionato, por aí vai. Nada com violência ou grave ameaça à pessoa, se o crime for doloso. Para quem já fez penal 1, sabe o que é crime doloso, quando tem intenção. E qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo. Crime culposo, vamos lembrar, o elemento subjetivo do tipo, qual que é a intenção do agente? Se ele tem a intenção de fazer, a gente fala que é doloso, né? Aí a gente divide em dolo direto, dolo eventual. Ele quis praticar o crime ou ele assumiu o risco do resultado doloso. Crime culposo. O que é o crime culposo? É um tratamento descuidado. Eu agi por descuido. Eu agi com imperícia, imprudência ou negligência. Imperícia é a culpa técnica. Eu deveria saber o que eu estava fazendo e não sabia. A culpa também pode ser a imprudência, que é uma afoiteza, é um desespero, vou fazer e me ferro, ou uma negligência, é um não fazer o que deveria ser feito. Então vamos pensar aqui que a pessoa estava em alta velocidade e cometeu um homicídio culposo na direção do veículo. Ó, eu posso converter em restritiva, ó. Qualquer que seja a pena aplicada, 300 anos, mas o crime foi culposo, converto em restritiva. Olha lá. Mas esse réu aqui da restritiva de direitos, que a gente está tentando converter a pena, ele não pode ter um crime doloso como reincidência, ele não pode ser reincidente indoloso. E a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social dele, a personalidade, os motivos, as circunstâncias, indicarem que essa substituição é suficiente. Aqui o juiz vai analisar a pessoa do condenado, vai ver se trata-se de uma pessoa do bem ou se ele faz do crime seu meio de vida. Se o juiz entender que uma restritiva de direitos vai fazer com que ele endireite, ou pelo menos poxa, pode ser que sim. Aí, o juiz atendendo esses critérios, que vão estar lá também no artigo 59, o juiz vai e converte, né? Então, eu preciso a pena privativa de liberdade ser até 4 anos, o crime não pode ser contra a pessoa, se violência contra a pessoa se for doloso, o réu não pode ser reincidente, e tem que ser uma pessoa cuja culpabilidade, os antecedentes, a conduta sejam favoráveis, né? Tem que ser uma pessoa do bem. Se for culposo, qualquer pena, não tem limitação de pena, né? Não pode ser reincidente indoloso, e a mesma coisa acerca da pessoa. Depois, no parágrafo 2º, a condenação. Como que vai aplicar essa pena? Olha só, na condenação baixinha, até 1 ano, se a pena privativa de liberdade for até 1 ano, a substituição pode ser feita ou por uma multa, que vai ser a próxima pena que nós vamos ver, ou por uma das restritivas de direito. Lembra que a gente tem um monte de restritivo aqui, ó? O juiz pode escolher mais que uma. No caso da pena ser até 1 ano,
o juiz escolhe uma só. Por exemplo, só limite seu fim de semana. Olha lá. Se for mais de 1 ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma restritiva. Vou lá pegar uma restrição de final de semana e uma multa. Então, eu somo uma restritiva e uma multa, eu substituo. Ou por 2 restritivas. Além de restringir seu final de semana, eu vou também fazer você prestar serviço à comunidade. Ponto. Então, a pena tem que ser abaixo de 4, no caso de doloso. Qualquer tempo, qualquer pena, se for culposo. Como que eu faço? Se a pena for abaixo de 1 ano, na hora de converter, só uma restritiva tá bom, ou só uma multa. Se for mais de 1 ano, eu posso colocar mais uma restritiva ali. Eu vou piorando a vida dele, né? O juiz vai piorar aqui. Se o condenado for reincidente, olha só, aqui a lei já está dando uma colher de chá para o reincidente, né? Se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição desde que em face da condenação anterior a medida seja socialmente recomendável e a residência não tenha se operado em virtude da prática do mesmo crime. Ele vai dar uma colher de chá para quem for reincidente, desde que o crime anterior não seja o mesmo e desde que o juiz entenda que é a melhor solução, é melhor colocar ele numa restritiva do que colocar ele no cárcere. A restritiva de direitos converte em privativa de liberdade, aqui é o caminho inverso, né? O juiz deu a privativa e agora ele vai tirar. Olha lá, a pena privativa de direitos vai converter em privativa de liberdade quando ocorreu o descumprimento injustificado da restrição imposta. No cálculo da pena privativa de liberdade a executar, será deduzido o tempo cumprido da pena de restritiva de direitos, respeitando o saldo mínimo de 30 dias de detenção ou de reclusão. Aqui, pessoal, significa, vamos pensar que a pessoa foi pega, ela tinha uma pena privativa de liberdade de 3 anos. 3 anos. E aí o juiz, na hora de converter, ele coloca que a pessoa vai ter a limitação do final de semana e vai prestar serviços à comunidade. Beleza. E aí, durante 1 ano, maravilha, o hospital que ele está lá prestando serviços está mandando lá para o juízo que ele está cumprindo direitinho, só que ele parou de aparecer lá, né? 6 meses, parou de aparecer. E aí, além disso, ele foi pego na balada no final de semana. O juiz, então, chegando ao conhecimento do juiz, ele vai, então, voltar essa pessoa ao cumprimento da pena anterior e vai descontar esse prazo que ele já cumpriu. Ele tinha 3 anos para cumprir, ele cumpriu 6 meses de restritivo, então ele vai cumprir, né, privativa de liberdade de 2 anos e 6 meses. É isso que o artigo está querendo dizer. Olha, se você não cumprir, eu volto aqui e tira esse benefício de você, você vai cumprir a pena que você foi condenado. Sobrevindo condenação a uma pena privativa de liberdade por outro crime, o juiz da execução decidirá sobre a conversão, podendo deixar de aplicá-la se for possível ao condenado cumprir a substitutiva anterior. Aqui significa, né, ele está cumprindo a pena e veio um novo julgamento de um crime, né, aí o juiz vai decidir se ele, né, caça esse benefício ou não, se dá para ele cumprir a substitutiva. Conversão das penas restritivas. Vamos ver o que tem aqui. Aí aqui está dizendo aqui como que vai funcionar cada uma delas. Na aplicação da substituição, proceder-se-á na forma do artigo 46, 47 e 48. Ó. A prestação pecuniária é uma das restritivas. O que é prestação pecuniária? Dinheiro vai para quem? Ó, a prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima. Prestação pecuniária indeniza a vítima, ou seus dependentes, ou entidade pública, ou privada, ou destinação social. O dinheiro não vai para o fundo penitenciário, o dinheiro vai para a vítima, ou para o dependente, ou alguma entidade pública. Na importância fixada pelo juiz, é uma restritiva, não inferior a um salário mínimo, nem superior a 360 salários mínimos. O valor será deduzido do montante de eventual condenação
em reparação civil, se coincidente os beneficiários. Então, olha aqui, vamos pensar num crime de lesão corporal culposa, no acidente de trânsito, né? E aí, nesse acidente de trânsito, a pessoa ficou cheia de marcas, cheia de cicatriz, ela vai ter que fazer uma cirurgia reparadora. E ela vai lá e o juiz converte em restritiva de direito em prestação pecuniária para que aquele que cometeu o crime pague uma indenização de 50 mil para a vítima. E aí a vítima, ela vai receber esses 50 mil e, se ela tiver entrado com pedido de reparação civil para ele custear a cirurgia dela, já abate desse valor. Uma reparadora aí vai custar uns 20 mil, então os 30 mil fica para ela e os... tem que ver quanto que é 360 salários mínimos, né? Dá mais, né? Cada salário mínimo é 360 mil. Então, está dizendo assim, olha, ele vai pagar essa prestação pecuniária como uma indenização. Então, não vai pedir indenização de novo no cível. E se você pedir e for menor e for maior do que essa daqui, a gente abate esse valor. No parágrafo anterior, se houver aceitação, a prestação pecuniária pode consistir em prestação de outra natureza, pode transformar em outra coisa. A perda de bens e valores pertencentes ao condenado dar-se-á com ressalva à legislação penitenciária ao fundo penitenciário. Então, perdas e valores, vai lá para o fundo penitenciário. E seu valor terá como teto, o que for maior, o montante do prejuízo causado ou do provento obtido pelo agente ou por terceiro, em consequência da prática do crime. Então, o cara foi lá e desmatou uma floresta, né? Então, ele vai perder bens e valores, vai lá reflorestar e ainda o proveito que ele tinha lá com a venda da madeira vai ser o teto do que ele vai pagar de bens e valores. Pois, prestação de serviço à comunidade. Isso aqui é legal. A prestação de serviço à comunidade ou entidades públicas é aplicável às condenações superiores a 6 meses de pena privativa de liberdade. Se for menos, não pode colocar prestação de serviço. A prestação consiste na atribuição de tarefas gratuitas ao condenado. Gratuita mais ou menos, né? Porque ele está pagando pelo que ele fez, né? Mas ele não vai receber remuneração, é isso que o artigo diz. A prestação de serviço à comunidade dar-se-á em atividades assistenciais, hospitais, escolas, orfanatos e outros estabelecimentos congêneres, em programas comunitários e estatais. As tarefas serão atribuídas conforme a aptidão do condenado, devendo ser cumprida a razão de 1 hora de tarefa por dia, fixada de modo a não prejudicar a jornada de trabalho. Ou pode ser só no final de semana, se ele não trabalhar. A pena substitutiva for 1 ano, é facultado ao condenado cumprir a pena restritiva em menor tempo, nunca inferior à metade da pena privativa de liberdade. Interdição temporária de direito. As penas de interdição são, olha lá, o que eu posso interditar de direitos? Proibição de exercício, cargo ou função pública, bem como de mandato eletivo. Aqui tem a ressalva da legislação eleitoral, né? A gente precisa seguir a legislação eleitoral. Proibição do exercício de profissão ou atividade ou ofício que dependam de habilitação especial, de licença, autorização do poder público, caça-licença, suspensão ou autorização do direito de dirigir, aqui está regulamentado pelo Código de Trânsito, proibição de frequentar determinados lugares, né? A pessoa foi lá e arrumou uma briga no Só Alegria, aí o juiz coloca lá restritiva, não vai no Só Alegria. Proibição de inscrever-se em concurso para avaliação de exames públicos. Aqui, esse daqui é novo, né? Aquele pessoal que foi pego com escuta, né, nos concursos públicos, tem essa restritiva, não deixa mais participar de concurso. Limitação de final de semana, por fim, né? A limitação de final de semana consiste na obrigação de permanecer, não é só ficar em casa, não. Aos sábados e domingos, por 5 horas diárias em casa de albergado ou outro estabelecimento adequado. Ah, mas não existe, aí sim fica em casa. Durante a permanência, poderão, né, não é necessário, mas pode, ia ser bom, ser ministradas ao condenado cursos, palestras, atribuídas a atividades educativas. Vamos pôr esse povo para estudar, para aprender uma profissão aqui, nessa limitação de final de semana, não é somente não sair de casa.
Então, esse aqui foi um panorama geral das restritivas de direito. Peço para que vocês leiam, né? De lição de casa, do artigo 31 até o artigo 48. Na aula que vem a gente fala de multa e fala de progressão de regimes e outras coisitas más. Já dei por encerrado aqui, vou deixar o materialzinho para vocês. Pois não, agora as dúvidas que vocês tiverem, por favor, que falem agora ou falem na próxima aula. Pois não, eu vi que alguém queria perguntar e eu não deixei porque eu queria continuar correndo aqui. Professora. Muito bom. Professora. Pode falar primeiro. Eu? Não, pode falar. A moça que tava falando, eu não sei quem era. Eu acho que eu atrapalhei ele falando. Ele falou só, muito bom. Pode falar, meu amor. Então, eu ia falar para a senhora falar um pouquinho mais devagar, porque às vezes a senhora se empolga muito, aí a senhora vai falando, às vezes não dá tempo nem de anotar. Eu não consegui anotar muita coisa por causa disso. A minha aula está gravada. Vamos lá, Rai, ó. Eu vou tentar falar mais devagar, mas como vocês têm o benefício da aula gravada, né? Eu fico com o coração um pouco mais leve, né? Mas se eu estiver falando e vocês quiserem copiar, aí vai ser um ditado, né? Mas vamos fazer um meio termo aqui. Eu vou tentar falar um pouco mais devagar para vocês, né? E para vocês anotarem, mas perdeu alguma coisa ou caiu e voltou, vai ter aula gravada. Então, me lembrem de falar mais devagar, porque como a Rayane disse mesmo, eu me empolgo e vou falando rápido, né? Desculpa, mas tem o benefício da aula gravada, né? Eu sei que é ruim voltar, mas tem o benefício da aula gravada. Se eu falo rápido a ponto de vocês não entenderem, dá um grito, professora, peraí que eu não entendi, tá? Mas ditar, parar para ditar, eu acho contraproducente, né? Porque eu vou deixar o material. Então, a gente tem tão pouco tempo juntos, né? Eu acho que é melhor eu ficar explicando para vocês e depois força também vocês a sentarem e estudar. Então, desculpa se eu estiver falando rápido, me avisem, gente, porque eu não me toco. Não tem jeito. Eu não tenho essa capacidade de me tocar das coisas se eu estiver falando rápido. Então, próxima vez, dá um grito aí. Professora, você está falando rápido. Tá bom? Desculpa. Tá bom. Mais alguém? Agora Quem eu levantou posso a mão? concluir. Pode falar, desculpa. Você queria falar? Achei que era só isso. Desculpa. Fala, meu bem. Assim, realmente deu uma velocidade assim, bacana, Marisa, mas o que eu pude perceber aqui, que como eu acompanho no celular e acompanho no computador, então me ajudou porque eu consegui acompanhar pelo site do Planalto. Então, tipo assim, eu não me perdi tanto e tentei, assim, fui anotando só os artigos para depois eu fazer a revisão, entendeu? Então eu tô falando bem rápido mesmo, né, gente? Eu vou falar mais devagar. Antes eu estava escrevendo e eu percebi que eu não conseguia acompanhar, né? Não só você, os outros também, os outros professores. Aí o que eu fiz agora? Eu mudei a tática, então eu comecei a anotar só os pontos dos links do site, né, da Constituição, para mim poder revisar, e eu consigo ir lá, mesmo gravando também, porque aqui eu consigo gravar os áudios também, e depois eu vou ouvindo, mas eu consigo pegar o ponto de partida pelos apontamentos lá do artigo no site. Legal. Cada um acha seu caminho para estudar, né, Edmundo? Isso que é bom. E aí, então, gente, eu prometo que na próxima aula eu falo um pouco mais devagar, tá? Eu falo mais devagar e deixo vocês perguntarem. Porque aí eu vou me empolgar. Beleza, que mais? Desculpa aí, galera. Nem me toquei que eu tava falando. A observação, assim, é que é algo, assim, maravilhoso, né? Isso aqui parece que, tipo assim, dá uma injeção na veia e parece que a gente está se alimentando de coisa, assim, que parece nunca ter sido visto na vida e estava bem estampado na nossa cara, né? Pois é. Tá vendo, Edmundo? Você vai ver, assim, a hora que você estiver bem estudando penal, você vai assistir o Datena, os legisladores que a gente tem na TV, né? O Datena, a Luciana Gimenez, né? Tem como é o nome daquela que é coveira? Coitada. Isso aí você vai falar, meu, quanta merda esse povo tá falando na televisão. Tem nada a ver, né? Isso é bom. Tem o Siqueira também, professora. Siqueira. Tem também, o que eu mais gosto, gente,
que eu acho engraçado esses programas, é o comentarista de segurança. Vocês já viram esse tipo de gente? Deixa eu tirar a gravação aqui, que isso aqui já não precisa ficar gravado. Comentarista de segurança é aquela pessoa que vai